jovens! Eu sou o Marcelão e esse é o Jogos e Algo a Mais. Hoje vamos falar de As Viagens de Marco Polo. Um jogo muito fácil de jogar, muito agradável, muito bonito e que faz menção à Rota da Seda e às viagens de Marco Polo, né? No jogo, exercemos o papel de um personagem que é um dos exploradores que tenta buscar riqueza no caminho até o Oriente, né? Cada jogador escolhe um personagem ou sorteia um personagem, recebe 2 camelos, 7 moedas para o primeiro, 8 para o segundo e assim por diante. É um jogo de 2 a 4 jogadores. Recebe aí a sua coleção de dados e suas casinhas, que são os entrepostos comerciais. É um jogo de alocação de dados. Você recebe um contrato para cumprir. E esse contrato ele tem alguns dos produtos que existem no mercado, ou seja, camelos, pimenta, seda e ouro. Então aqui, por exemplo, se você pagar automaticamente 2 camelos, 1 ouro e 1 pimenta, você recebe um dado preto para você utilizar como ação extra e 4 pontos de vitória. Esses contratos são os contratos iniciais. Além disso, cada jogador recebe 2 cartas de objetivo. Essas cartas possuem localizações aqui no mapa. Se você conseguir ter entrepostos comerciais em todas as casas, você ganha uma bonificação. Se colocar em 3 casas, em 2 casas, tem uma bonificação para isso também, certo? Como eu falei, você pode alocar os seus, na sua vez, você aloca os dados, executa a ação do local e você pode fazer algumas ações extras, né? As ações extras estão aqui na folhinha de informação, né? E você pode devolver 3 camelos e pegar um dado preto. Você pode fazer isso uma vez por turno, né? No meu turno, eu descarto 3 camelos e pego um dado preto extra. É uma ação extra que eu posso fazer. Além disso, eu posso descartar 2 camelos e trocar o valor de um dado para o valor que eu queira. Ou ainda, descartar um camelo e rerolar um dado, certo? Eu posso cumprir contratos, então eu posso guardar tudo e cumprir contrato de uma vez. Posso deixar armazenados até 2 contratos. Quando eu cumpro o contrato, eu guardo nessa outra parte aqui, que no final do jogo, quem cumprir mais contratos ganha 7 pontos extras, certo? Essas são as ações extras. As ações que você vai conseguir fazer no jogo, está tudo no jogo. Ou seja, você vai pegar o dado e escolher o lugar onde você quer colocar. Você pode colocar aqui no mercado. Então, no primeiro lugar e no segundo lugar, você coloca o dado e recolhe o valor do dado que tem bonificação. Então, por exemplo, eu coloquei um valor 4. Se for na trilha do camelo aqui, eu vou pegar 4 camelos. Se eu coloquei o 4 na pimenta, eu recebo 3 pimentas. Já se eu coloquei o valor 6, aí eu recebo 4 pimentas, e se fosse no camelo, eu receberia 6 camelos. Para colocar na Rota da Seda, eu preciso de 2 dados. E aí entra uma combinação. Se eu colocar dados de valores diferentes, vale o menor valor. Então eu coloquei aqui um 6 e um 2. Automaticamente é o valor 2 que eu vou cumprir e vou pegar aqui 2 sedas. Para colocar no ouro, eu precisaria de 3 dados, né? Colocaria 3 aqui e a mesma regra, coloco de menor valor. Quando você coloca dados num lugar, não necessariamente aquele lugar está bloqueado para o seu adversário. Se o seu adversário quiser muito aquele lugar, ele pega os dados, coloca em cima dos seus dados, paga a diferença em pontos, o ponto que ele está pagando, em dinheiro, né? Paga para o banco e executa a ação, certo? Todos os lugares do jogo têm essa possibilidade, mas você não pode colocar dados da mesma cor sendo empilhados. Então, se eu coloquei aqui um dado de valor 6 para pegar os 6 camelos, eu não posso colocar outro dado azul aqui em cima. Então eu precisaria pegar um dado preto, né, utilizando aquela estratégia de descartar 3 camelos para pegar um dado preto e colocar o dado preto em cima depois, e eu teria que pagar também, certo? Muito bem. Aqui eu pego dinheiro, pego 3 moedas no banco, né? Aqui eu pego 5 moedas. Aqui eu automaticamente coloco o meu dado e eu recolho 2 camelos e uma das mercadorias, ou pimenta, ou seda, ou ouro. E as cidades que vão sendo colocadas no mapa, elas têm 2 características. As cidades maiores, elas têm uma janelinha, que é um bônus que você pega quando você chega, né?
e automaticamente essas cidades também têm uma carta que você pode colocar dados. Quando você chega na cidade, automaticamente você pode colocar um entreposto comercial e a partir de agora você está habilitado a colocar dados nessa cidade, né? Como é que você viaja? No campo das viagens, né? Aqui você tem que colocar dois dados, vale o menor valor, e você escolhe o valor que você tem aqui. Então, se você colocou dados no valor 6, você pode fazer qualquer uma das viagens menores que 6. O valor 6 é para uma viagem, por exemplo, se você utilizar o valor 6, você vai pagar 18 moedas e vai poder fazer 6 viagens, onde cada viagem é um trecho. Em alguns lugares tem alguns acampamentos e até o acampamento conta uma viagem. Então, os jogadores começam em Veneza e se o jogador tiver dinheiro, camelos para fazer, ele pode colocar 6 e fazer de Veneza para Alexandria, depois para Adana, depois para Kochi, depois para Sumatra, para o acampamento e Beijing. Ele faz de uma vez só se ele quiser. É difícil, porque você tem muito recurso para ter que utilizar, né? Tem que captar muito recurso para fazer isso de uma vez. Então, às vezes, é mais fácil você ir fazendo aos poucos, porque cada vez que você chega em uma cidade maior dessa, você ganha um bônus. Esse bônus é o que está aqui na janelinha. Essas janelinhas são viradas ao contrário e no começo do jogo elas são viradas para que você saiba. Então, aqui, por exemplo, você chegou na cidade de Sumatra, você ganha 2 camelos, né? Automaticamente você retira isso, porque é só o primeiro que ganha, e a cidade está habilitada para você. Tem cidades menores que, na verdade, só tem essa bonificação aqui pequenininha. Você também coloca o seu entreposto comercial, mas essa cidade te dá um bônus no começo da rodada. No começo do seu turno você ganha esses bônus aqui. Nessa cidade aqui, no caso, você pega 2 recursos diferentes entre ouro, seda e pimenta, certo? O jogo é esse, né? Buscar o maior número de cidades, visitar o maior número de cidades, cumprir o seu objetivo, né? Quando você coloca 8 postos comerciais, você ganha um bônus de 5 pontos de vitória. Se você colocou os 9, você ganha 10 pontos de vitória. Quando você chega em Beijing, você ganha a pontuação que você colocar em Beijing, né? Chegou o primeiro, você vai colocar, vai ganhar 10 pontos. O segundo ganha 7 e assim por diante. No final do jogo, você pode trocar os seus recursos que sobraram por pontos de vitória. Você troca 3 recursos por 1 ponto de vitória. Se você tiver em Beijing, aí você troca 2 por 1. Esse é o jogo, é um jogo muito simpático, agradável. Você consegue explicar rápido e as pessoas vão jogando e aprendendo aí algumas coisas do jogo rápido, né? O Algo a Mais fala sobre as viagens de Marco Polo. As Viagens de Marco Polo são um livro muito famoso. Ele ditou esse livro quando ele foi preso, né, durante a guerra entre Veneza e Gênova. E ele conta as histórias mirabolantes que ele teve ao longo de suas viagens, né? A viagem de Marco Polo é uma viagem entre Veneza e Beijing, né, a capital chinesa, onde ele passou 24 anos na corte de Kublai Khan. Ao longo dessa viagem, ele fez pela Rota da Seda, ele descreve no livro coisas, características dos mongóis, dos orientais, né? E é acreditado a ele uma série de contribuições para o mundo ocidental. Então, o arroz, o macarrão, né, o sorvete, né, tudo isso é acreditado a ele. Porém, ninguém tem uma certeza sobre esse livro, se realmente ele foi ou se ele ouviu relatos dos viajantes, porque as pesquisas apontam que, como é que o cara foi na China e não viu a muralha da China? Como é que ele traduziu algumas coisas, né? Então é muito questionado isso. Mas, de uma maneira geral, ele é considerado o maior explorador do mundo antigo, né? Ele percorreu aí cerca de mais de 25 mil quilômetros, só que é uma obra que fica ali no... todo mundo, será que foi mesmo, né? Mas, sem dúvida alguma, várias coisas que ele falou eram verdade e tudo mais. Nós temos aqui alguns personagens, né? Você pode escolher o personagem para jogar. Aqui temos Mercadores Tabriz. Tabriz é uma cidade muito importante, é a capital do que seria o Turcomenistão, né? Aqui no noroeste do Irã.
né? Então nessa região, essa cidade era um comércio muito importante, era uma cidade muito populosa. Então os mercadores de Tabriz estão aí representados no jogo. Além disso, existem personagens que fazem parte da história de Marco Polo. A história de Marco Polo, o tio dele, Maffeo, e o pai dele, Niccolo, viajaram para a China, né, para encontraram Kublai Khan, passaram algum tempo e depois voltaram a Veneza, porque o Khan pediu, olha, eu quero que vocês tragam esses escritos desse papa de vocês aí para eu conhecer. Então eles voltaram. Quando eles voltam, eles levam Marco Polo. Então aqui nas cartas nós temos justamente Matteo Polo, né? E temos uma carta que é Niccolo e Marco Polo, né? Em representação é isso aí. Aqui nós temos também o Kublai Khan representado, né? E esse personagem, por exemplo, ele começa na corte em Beijing, que já é uma grande vantagem. Tem aqui o Berke, que é um irmão do Berke Khan, né? Que é um dos irmãos do Kublai, ou tio. Eu realmente vou pedir perdão por essa informação, mas o Berke Khan ele era o cara que tarifava imposto, então o dado dele ele não paga, por exemplo, para jogar, né? E aqui, 3 personagens que fazem parte da cultura do mundo oriental. Nós temos aqui o famoso Rashid ad-Din Sinan. Esse cara, ele é nada mais, nada menos do que o líder, né, espiritual, é o velho da montanha, é o líder espiritual daquela seita, dos assassinos, né, que usavam haxixe para fazer assassinatos. Então, em algum momento, esses assassinos tentaram contra a vida do Gengis Khan e foram muito perseguidos. E, enfim, esse cara está presente aqui no jogo, né? Nós temos aqui também o Juan Scarpini, é o primeiro ocidental que se tem notícia na corte de Kublai Khan. E ele foi lá porque, em determinado momento, né, os mongóis fizeram aquela bagunça na Europa e o Papa Inocêncio falou, ó, vai lá, existe desculpas e tudo mais. Então esse cara vai lá numa missão para tentar apaziguar e tudo mais, né? E aqui nós temos o Wilhelm von Kubrick, que é um missionário que também tem escritos e relatos de viagens sobre essas viagens aqui. Ele participou da 7ª Cruzada, né? Então são personagens que ao longo tem habilidades, né, que fazem aqui no jogo, mas que fizeram parte de algum período dessa história, né? São 24 anos que Marco Polo passou lá, aprendeu muita coisa e resta saber se ele escreveu a coisa certa, porque, por exemplo, em determinado momento ele descreve monstros fantásticos. Hoje você sabe que nessa região aqui, Camboja, Laos, Nepal, você tem aí criaturas que não eram conhecidas na Europa, então talvez ele tenha visto mesmo, né? Se você gostou do vídeo, gostou do jogo, dê o seu joinha, compartilhe com amigos. Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima!